Galera, fazer um resuminho aqui do dia de ontem, dia 14. Tô fazendo hoje no sábado, que ontem eu tava bem ruimzão de gripe. Então eu acabei nem estudando ontem, depois do pregão. Vamos lá. O que eu tava esperando aqui pro dia de ontem? Eu tinha um candle que ele tinha feito este movimento aqui, certo? E não tinha rompido este topo. Porém, ele estava acima deste topo, certo? E eu tinha essa possibilidade ainda que se ele fez nova máxima, ele ainda tem um novo 50 e estava acima do topo. Então, eu ainda acreditava em alta. Por quê? Porque esse aqui pode ser rompimento, esse aqui pode ser a confirmação de rompimento e esse aqui é para dar andamento, certo? Então eu estava preferindo mais alta, ainda mais com esse Canon aqui, que é um Canon que normalmente ele tende a dar alta no seguinte, certo? Então legal. Qual que era o meu ponto de compra? Esta região aqui, que era um topo junto com o ajuste, tá ok? E também esta região de gatilho importante aqui. Legal? Aonde eu tinha que tomar cuidado com o alvo? Esta região, que era os 50% deste candle aqui, que era 50% da máxima anterior, e depois aqui, e depois o principal aqui, certo? Porque se ele está vindo de uns 50 e quer romper, ele tende a vir aqui. Legal? Mas nós estamos falando do gráfico diário, né? Então, visto que a gente está esperando mais compra para pernadas, né? E aí a gente vai para os 5 minutos. Nos 5 minutos, o que eu tinha aqui? Ó? Eu tinha esta pernada, certo? Esta pernada aqui. Repara aqui. Essa fio parece que ajustou ali, cara. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu colocar como definir padrão. Show de bola. Vamos lá, eu tava com essa fibra aqui, tá? A última pernada minha. Aonde o que não abriu? Aqui. Se ele abriu aqui, ele pode fazer isso aqui, ó. E ainda subir rompendo esse principal aqui. Legal? Aí talvez esteja perguntando, Bruno, então por que você não estava com esta fibra aqui? Tá, poderia ser também, mas o meu topo não deixa de ser onde? Esse aqui, ó. Certo? Que a última pernada mais relevante para mim é essa. Legal? E aí ele veio e tenta romper. Ele dá o primeiro candle, abre. Deixa eu ver se esse aqui é o das 9, acho que é. Ou é o do dia anterior? Não, do dia anterior. O das 9 já é esse primeiro aqui, ó. Legal. Esse aqui tenta romper o topo e não consegue, certo? E aí o que acontece? Aqui ele pode dar duas coisas. Ele ainda pode romper para cima, certo? É o que eu estava esperando. Porém, como eu sempre vejo 1 minuto, eu vejo se o 1 minuto já falhou nele mesmo. Porque é um candle para mim que ele pode tanto romper para cima, quanto pode fazer uma negação também. Então o que aconteceu aqui? Como ele não tinha testado este 50% da pernada aqui ainda, certo? Eu falei, pô, ele pode voltar lá antes de tentar romper. Legal? Então o que eu fiz? Nesse Canon 2, eu vendi já direto, que foi nesse cara aqui, ó. Nesse cara aqui, certo? Eu vendi, o meu stop estava aqui um pouquinho descolado acima, acho que com 4,5 pontos, 5 pontos eu deixei, porque como era no começo do dia, né? E o meu alvo, ele estaria nesse 50, certo? Que daria 20 pontos aqui, tá? 22 pontos, se eu não me engano. Porém, aonde que eu saí? Quando fechou este Canon deste jeito, ó. Eu peguei aqui 15 pontos, tá? Daqui, aqui. Fechou, eu meti o dedo no zerar, certo? Então eu fechei com 15 pontos aí, era 9h15 da manhã, aí eu já bati a meta, fiquei de boa, depois eu fiz outras operações, vou comentar com vocês, como eu falei, eu tô tentando não trabalhar com meta específica e sim ir continuando. Por exemplo, fiz 15 pontos, tento fazer uma segunda operação, se der boa, continuo, se der boa na terceira, continuo e vou continuando até eu tomar o primeiro loss. E se o loss for pequenininho, ainda dá para continuar. A ideia é destravar esses 10 a 15 pontos que eu tenho. Lembrando, já tentei várias vezes parar na meta, mas não deu certo. Fecho positivo mês, mas positivo pequeno. E eu tô querendo aumentar isso sem aumentar o número de contratos por enquanto, tá? Show de bola. Então saí aqui 15 pontos. Aqui deu compra? Para mim não. Visto que aqui era o melhor ponto de compra, aqui ele fechou totalmente rente
não era o ponto. A hora que ele fez este movimento aqui, ó, topo 1, topo 2, esse aqui para mim podia romper para cima, só que ele vem e nega este ponto aqui, nega este topo. O que eu fiz? Eu vendi neste cara aqui, ó. Aí vamos lá pelo 1 minuto para mostrar aonde foi a minha venda. Deixa eu colocar aqui, ó. Este cara aqui, na venda, acho que foi já de cara, neste candle aqui, ó, que abriu, tá? Foi aí, eu fiquei aqui com 5 pontos, se eu não me engano, 5 pontos e meio de stop. E o meu alvo primeiro, tá? O meu alvo primário, que o alvo primário ele só serve para mim, na maioria das vezes, proteger a operação. Era este 50 aqui, ó, certo? Aí talvez você esteja perguntando, pô, Bruno, mas não testou 50, você tomou stop? Não, por o seguinte, eu estava olhando 1 minuto. E no 1 minuto, a gente tem um micro pullback aqui, ó. Aqui e rompeu. Então, este fundo aqui, ele serve como fundo para mim colocar FIBO. Então, eu coloquei nele, certo? Então, eu vim, coloquei nele e vi aqui, testou 50. Quando eu vi esse teste do 50 aqui, eu já protegi a minha operação. Eu vi que ele estava rompendo este fundo, só que se ele já tinha testado o fundo e permanecido abaixo, esse cara aqui já era para vir direto. Então, meu stop estava aqui para cima, eu falei, se ele voltar a estopar, realmente é porque ele quer subir mais. Então, ele veio, deu acho que 5 pontos aqui, tá? Não bateu neste aqui, deu 5 pontos, só que a minha ideia era pegar e vir profundo, era pegar a pernada de 15, 20, 30 pontos, quem sabe, até porque ele tinha que vir para esse alvo aqui primeiro. Certo? Desculpa aí, galera. Então, só protegeu a operação, ele veio e me tirou no zero. Legal. Na hora que ele tirou no zero, a gente tinha outra FIBO, certo? Visto que agora ele fez este movimento aqui, ó. Ele fez isso e rompeu o topo, nós temos o quê? Nós temos essa FIBO aqui, ó. Certo? Esta e esta aqui, ó. Legal? Aí a gente vai lá para 1 minuto. Show de bola. Este candle aqui rompeu este fundo. Esse aqui devolveu. Quando esse devolveu e esse aqui testou para baixo, eu comprei novamente, certo? Porém, aonde que era o meu primeiro alvo, que é minha proteção. É a hora que ele testou esse 50 aqui, certo? Porque eu estava acreditando que ele podia romper topo, certo? Visto que ele não testou máxima ainda, só que eu tenho que me proteger. Aqui pagou 6 pontos, tá ok? E eu peguei e protegi a operação, ele me tirou no zero de novo. Então a primeira operação foi 15 pontos, a segunda operação foi 0 a 0, a terceira operação foi 0 a 0, certo? Ah, Bruno, mas se você tivesse pegado os 5 pontos daqui e os 6 pontos daqui, você já estaria com 11 pontos, certo? Mas a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então a gente tem que seguir o plano. E o meu plano eu tô pegando operações de 1 para 3 aí. Principalmente quando eu entro aqui pelo 1 minuto, assim, ó, meu stop aqui, se eu não me engano, tava de 4 pontos e pouco, eu tava com alvo, galera, aqui tá, ó, aqui, ó, certo? Que foi onde ele veio depois, meus alvos estavam corretos, tá vendo? Aqui era o primeiro alvo, só que ele não fez direto, né, ele fez o movimento dele. Então, legal, então eu comprei aqui com alvo aqui, que daria 32 pontos, certo? Com 4 de stop, só que ele já deu o primeiro alvo, protegi, ele me tirou. Show de bola. Então vamos lá. Depois que ele tirou, depois que esse aqui fecha, ele tá vindo de uma negação de topo, né? Certo. Só que ele também parou aonde? Parou justo no 50%. Quando ele para no 50%, ele tende a fazer o quê? Fazer um movimento até o próximo 50%. Ele tende a pagar. Que aqui, ó, é uma entrada, certo? Entrada onde? Entrada neste candle aqui, com alvo neste 50 aqui. Vamos colocar a FIBA aqui para entender certinho. Este é o 50, tá ok? Este é o 50. E aqui tá a entrada. Vou colocar aqui no 1 minuto para ver se... Porque aqui, como eu tinha acabado de vir de 2 0 a 0, e essa aqui não tava tão legal para mim, visto que eu tava esperando o candle. Mas aqui, cara, para mim fiquei de boa. Eu não quis entrar nessa operação. Ela deu essa operação? Vamos colocar aqui, ó, para ver. Ó. Deu. Deu sim, tá? Deu e ficou legal ainda, tá? Porque depois que esse candle aqui do 1 minuto fechou, ó, esse aqui, tá vendo que eu tinha aquela marcação, a marcação lá que é do ponto de negação,
ele veio e fez esse movimentinho aqui, dava a entrada aqui, o alvo aqui, o stop era aqui embaixo. Então vamos lá, nós estamos falando de um alvo de 9 pontos para um stop de 4 pontos, 1 para 2 aí, um pouco mais que 1 para 2. Mas beleza, não peguei aí, show de bola. Aí esse aqui não vem e rompe. A hora que ele rompe, o que a gente tem? Nova Fibo. Qual que é a nova Fibo? Aqui, ó. Certo? Nós temos essa Fibo, porém, nós também temos essa máxima aqui já, ó, que ela pode ser considerada uma Fibo, que é essa aqui, ó. Certo? Show de bola. E aí esse aqui não vem, nega este ponto aqui, mas para baixo dos 50%, esse aqui tende a continuar a Fibo. Aonde que deu uma outra entrada aí, foi aqui, ó. Deixa eu colocar essa Fibo aqui. Não, mas não ficou legal essa entrada aí pra mim não, tá? Não ficou legal. Não ficou. Onde eu tava esperando era pra comprar neste cara aqui, ó. Tá? Só que, o que eu tava esperando deste Canon? Que ele fechasse acima de preferência dessa mínima aqui, que era os 60 minutos, tá? Repara que ele veio e testa, né? Mas eu tava esperando ele fechar aqui acima pra mim pegar um movimento mais ou menos aqui, comprar e tentar levar lá pra cima. Porém, a hora que esse candle aqui, ó, ele fechou abaixo dessas máximas, já era para mim. Não penso em venda também, porque eu estou em uma região compradora, mas eu não consigo comprar. Show de bola. Aí ele vem e despenca. Quando ele despenca, o que eu tenho aqui? Eu tinha este topinho aqui, mas eu confesso que para mim não era um topinho relevante, tá? Até pensando agora, depois, eu tinha este movimento aqui, né? E aí ele rompe, então ele estava devendo um teste aqui. Mas na hora eu não estava vendo muito isso. Na hora eu estava esperando ele vir para esse fundo aqui para me comprar no fundo. Por isso eu não comprei neste cara. Porque para mim aqui não era tão relevante na hora. Vendo agora eu estou vendo que foi legal. Tá? Que é sempre diferente a visão que a gente tem com o gráfico rolando. Quando o Canon não está parado. Não fez o movimento do que a gente vê depois que já fez o movimento. Certo? Vendo o movimento agora fica perfeito. Né? Fala, pô, é a compra aí. Nítida. Mas na hora não foi assim que eu vi. Show de bola. E aí ele vem, ele dá uma compra, ele terminou aqui de baixo. Terminou. Só que se a gente ver aqui num minuto, ó, vou colocar Fibo, pra vocês darem uma olhadinha aqui, ó. Vamos lá. Fez mínima máxima, 50%. Ele vem, tenta romper. Repara que todos os candles para acima deste ponto. Então ele está quebrando a caixa, fazendo uma nova caixa para romper esse topo. E aí ele já rompe esse topo, tende a vir para onde? Para esse topo e assim continuar o movimento. Show de bola. Então legal. Aí ele vem e deu a alta, chegou aqui, ele já rompeu até os 50% do dia, se eu não me engano, vamos colocar aqui. Isso aí, ele rompeu os 50% do dia. E aí poderíamos ver, porra, aqui é um topo. É um topo. Só que então ele teria que devolver essa mínima aqui. Ele não devolveu, continua o movimento. Aonde que ele parou? Aqui, ó. Tá. Aqui. Mas eu não vi venda aqui ainda. Legal? Show de bola. Aonde que eu vi uma possibilidade de venda e eu fiz essa venda? Tá. Esse cara aqui, ó. Eu tinha esta Fibo. Tá ok? Eu vi que ele devolveu, parou abaixo dos 50%, mesmo tendo parado aqui no 61.8, que eu vi, ele não tinha testado aqui. Então eu falei, bom, se esse cara realmente quiser subir, ele vai pelo menos testar o gatilhinho aqui, certo? Visto que também tinha devolvido este topinho aqui. Então o que eu fiz? Eu fiz uma venda aqui, ó, que foi exatamente, vamos dar uma olhada lá num minuto. Foi exatamente neste cara aqui, ó. Vou colocar a fibra, tinha esse gatilho marcado. Eu vendi neste cara aqui, certo? Nesse aqui. Visto que esse testou, não ganhou, eu vendi nele. Só que aí o que aconteceu? Ele devolveu, né? Ele já ficou feio, ele fechou feio. E aí, quando ele fechou feio, eu espremi, meu stop estava aqui em cima, se eu não me engano, na faixa de 6 pontos. E aí eu espremi o stop aqui. Ficou um stop de 3,5 quando esse fechou. E aí eu fui estopado com 3,5. Então, qual que era a minha primeira proteção aqui? A minha primeira proteção era entrada aqui, com a hora que ele testasse esse gatilho aqui do 5, eu protegeria, certo? Para quê? Para mim vir buscar um 50 maior.
Então ia dar um stop ali na faixa de 5 pontos, que era o meu primeiro stop, né? Para vir buscar uns 15, 20. E aí depois eu acabei estopando com 3,5 pontos. Então, primeira entrada 15 pontos, segunda 0 a 0, terceira 0 a 0, quarta menos 3,5, certo? Fechando um dia aí com 12 pontos, né? 11 pontos, que teve essa taxinha ali, na faixa de 11 pontos aí positivo, certo? Então, fui estopado e aí depois acabou meu dia. Meu primeiro stop veio depois do coisa, mas foi uma evolução muito grande para mim por eu ter clicado, eu não ter hesitado o clique, certo? Eu falei para vocês a minha dificuldade, que estava continuar operando depois de já ter batido a meta. Então ontem foi bem legal, porque eu fiz 3 operações depois da meta. 2 no 0 a 0, né, que ele pagou, mas não pagou aonde eu queria, então ficou no 0 a 0. E a terceira foi loss e aí parei. Show de bola. Então foi muito bom o dia para mim ontem, questão de evolução, tá? Financeiro foi normal, mas a questão de evolução ali foi legal, show de bola. Aí depois eu tava aqui no gráfico ainda, eu não ia mais clicar, mas eu tava estudando, eu vi este candle vir aonde? Aqui em cima, não tinha venda aqui para mim, tá? De primeira vocês sabem que eu não costumo pegar, ainda, né? Ainda eu não pego, ou nunca vou pegar, né? Sei lá, mas beleza, ó, tá vendo aqui, ó, foi de primeira mesmo, foi bem forte esse movimento, show de bola. Aí esse candle vem e faz o quê? Vem aqui e fecha acima dos 50%. Vamos ver se tinha uma entrada aqui por 1 minuto. Esse movimento aqui que eu vou falar agora, eu confesso para vocês que eu não vi na hora. Tá? Acho que eu tava, sei lá, fazendo outra coisa. Mas aqui, ó, vendo agora, tem sim, ó. Tinha este movimento aqui, ó. Uma comprinha aqui, o stop lá embaixo e o alvo estaria nos 50% da pernada, tá? Aonde eu vi uma operação melhor do que essa, certo? Foi aqui, ó. Neste cara, certo? Que foi esse 50% aqui, ó. Aí eu vi. Vou mostrar para vocês aonde que foi a operação que eu vi, mas não cliquei, tá? Tinha tomado aquele nozinho, preferi ficar de boa. Ó, este Canon veio, fez este movimento, tentou subir, não conseguiu. Show? Aí ele vem, faz o movimento tentando de novo e tenta subir e não consegue. Eu pegaria uma compra neste cara aqui, colocaria o stop, certo? E aí esse Canon veio, tentou, parou ali no topo de novo e depois despencou. Despencou aonde? Tem que vir completar o alvo. Onde que era o alvo? Fibo, certo? Isso aqui. E aí depois o que ele faz? Ele dá um fundo 1 e fundo 2, justo aqui na Fibo. Ó. Não, eu só vi essa venda, tá? Aqui estava legal porque nós estávamos falando de um stop de na faixa de 3 pontos, 3,5 pontos para pegar 12, 13 pontos, certo? Então isso que eu tenho focado agora no risco retorno de 1 para 3 aí, mesmo como a minha assertividade não é tão grande, eu estou melhorando a minha visão, né, a minha leitura, então eu estou focando muito no risco retorno por enquanto. Depois que minha assertividade estiver bem alta, minha leitura estiver melhor, aí eu posso operar, não preciso olhar tanto o risco retorno, tendo assertividade grande. Mas agora eu cansei de ficar com muita mixaria, muito pouco dinheiro, vamos dizer assim, por não ter a leitura tão boa, tá? Então eu falei, pô, já que eu não tenho a leitura boa, vamos focar no que dá para fazer melhor, que é o risco retorno. Então legal, então tá melhor para mim assim, tá? E aí depois ele vem, deu um fundo 2 aqui, na região de 50% aqui que a gente tinha. Aonde que ele tem que ir? Topo, né? Aqui daria a compra bem aqui, não, olhando aqui, daria essa comprinha nesse cara aqui, ó. Que era nesse cara. E aí tem que vir pro topo. Pô, ele não veio pro topo. Quase veio, né? Mas tudo bem. A hora que ele parou, depois que deu esse Canon aqui, ó, não rompendo, já tem que sair fora. E eu tô reparando agora, parou abaixo do ponto de 60 que eu tinha, que é essa linha vermelha aí. Show de bola. Então foi isso. Vamos lá para as melhores operações do dia. Melhores operações, lembrando que eu tava vendo na hora. E aí eu falo que eu tava vendo agora também. Na hora, venda no Canon 2. Deixa eu ver essa aqui, ó. Como eu tinha acabado de sair da venda, eu nem olhei para uma possível operação aí. Não tá legal aí para mim, não. Show de bola. Então aí,
venda nesse cara aqui, que foi a que eu fiz, compra nesse cara aqui, que foi a que eu fiz também. Aí depois eu vi essa possibilidade de compra aqui, tá? Tinha até venda nesse cara aí, tá, galera? Tinha até venda, ó. Vou mostrar aqui que eu vi por 1 minuto. Já compra e venda aí, daria para pegar. Mas aqui, isso aqui foi pela máxima que ninguém rompa. Ela fez esse movimento e falhou. Teria venda nesse aqui. Não ficou tão legal, não. Ficou melhor a compra mesmo, ficou melhor. Show de bola. A compra aí. Depois a compra aqui. Não, peraí. Essa compra aqui eu vou pintar de vermelho, porque é que eu vi agora que ela ficou boa. Naquela hora não tinha ficado tão boa pra mim, não. Certo? Aí depois... que eu vi na hora foi essa venda aqui. Que eu vi agora foi essa compra aqui. E essa compra aqui agora. Na hora não. Na hora foi 1, 2, 3, 4, 5. Das 5 eu fiz 4. Certo? Não. Das 5 eu fiz 4. Qual que eu não fiz aí? Não, tá certo. Ó. Qual que eu fiz? 1, 2, 3. Ah, tá. Que eu fiz aqui que foi stop, né? Show de bola. Tá certo. Das 5 eu fiz 3. Então é isso, galera. Melhores operações aí, visto que essa aqui também foi boa vendo agora, né? Essa daqui foi legal, essa daqui foi legal, mas essas duas aqui foi porque realmente já tinha tomado aquele nozinho, então já tinha parado o dia, certo? Então foi isso, o dia foi bacana aí. É difícil a gente entender se a leitura tá melhor ou o dia foi bacana, né? Mas foi bacana. Deu bastante oportunidade aí e show de bola. Valeu, galera.